Eu sou tia de Irani. A gente marcou essa aulinha aqui para vocês, para as crianças da Igreja Anglicana Vida, de Gravatá e Bezerros especialmente. Mas se vocês quiserem convidar outros amigos para verem essa aula, é muito importante, porque você vai estar ajudando a espalhar a palavra de Deus, que nos dá alegria, que nos dá esperança nesses tempos tão difíceis que a gente está passando, não é verdade? Olha só, hoje eu vou falar para vocês sobre promessas. E quero fazer uma pergunta. Alguém já prometeu alguma coisa para você e não cumpriu? Pensa aí. Comigo já aconteceu. E como é que a gente fica quando alguém não cumpre a promessa que fez pra gente? Chateado, não é? Eu fiquei bastante chateada. Olha só, mas hoje eu vou contar para vocês histórias que está na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus, ele sempre promete sempre cumpre o que ele promete. Deus nunca falha, a gente pode confiar no que ele diz. O que ele prometeu na Bíblia, desde o comecinho, aos homens de muito antigamente, ele cumpriu. E a gente vai ver uma história de um homem que ele fez uma promessa. Essa história está na Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, no comecinho da Bíblia. Está em Gênesis, capítulo 6 ao capítulo 9. Muita gente já conhece essa história. E é a história de um homem chamado Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e um homem bom, um homem que andava com Deus. E Deus amava Noé e a família dele. Noé era temente a Deus, ele orava a Deus. A Bíblia diz também, Deus amava muito Noé, que no tempo dele as coisas não eram muito fáceis também. Talvez seja parecido com o tempo que a gente está vivendo agora. As pessoas não amavam a Deus, os vizinhos dele não amavam a Deus. As crianças dos vizinhos deles não eram obedientes. Elas batiam umas nas outras, elas chamavam palavrão, elas mentiam umas para as outras, elas não respeitavam os pais, não respeitavam os avós. Os adultos eram maus. Então, será que isso se parece com alguma coisa que a gente está vivendo agora? Mas Noé era diferente. Mesmo quando todo mundo fazia tudo errado, Noé escolhia amar a Deus. Ele orava a Deus, ele conversava com Deus todos os dias e ele obedecia toda a direção que Deus dava a ele. Certo dia, Noé estava orando para Deus e dizendo a Deus o quanto ele amava a Deus, o quanto era bom andar com Deus e Deus cuidava dele e ele era amigo de Deus. Então Deus deu uma ordem para Noé. Disse: Noé, eu quero que você faça um barco. E Deus deu todas as medidas do barco. Não era um barquinho pequeno, era um barco grande, muito grande. Esse barco tinha 130 metros de comprimento, isso é muito grande. Ele tinha 13 metros de altura, isso é bem alto. E 23 metros de largura, também é bem largo. E Deus disse a Noé que ele construísse esse barco. Não era fácil, naquela época não tinha serra elétrica, não tinha as ferramentas que tem hoje em dia. Então Noé construiu um barco, ele obedeceu a Deus. Foi fácil ele obedecer a Deus? Não foi, sabe por quê? Naquela época de Noé, a Bíblia diz que ainda não chovia sobre a face da terra. Só o orvalho da noite e a água que vinha por debaixo da terra do lençol freático era suficiente para deixar as plantas sempre verdinhas. Então não tinha chuva ainda. As pessoas não sabiam o que era chuva. Lá perto de onde Noé estava, não tinha nenhum rio grande, não tinha mar. Então por que Noé estava fazendo aquele barcão grande? A vizinhança dele, que era faladeira, costumava falar mal dos outros, porque gente mal faz isso. E aquele Noé, tá um velho doido, nem sabe mais o que está falando. Mas Noé não se intimidou. Mesmo quando foi difícil, sem as ferramentas adequadas, Noé obedeceu a Deus e ele continuou construindo aquele barco, sabe? A Bíblia diz que ele levou mais de 100 anos para construir aquele barco. Noé obedeceu a Deus rigorosamente, com todas as medidas que Deus tinha dado a ele. Ele construiu aquele lindo e grande barco.
No tempo certo, Deus disse a Noé, Noé, chame agora um par de cada animal e coloque dentro desse grande barco. E Noé colocou. Sabe, nesse tempo que Noé estava construindo o barco, Deus disse a ele também, diga aos homens que se arrependam, que deixem de ser mal, porque vai vir um dilúvio sobre a terra, vai vir uma grande chuva, uma grande inundação. E as pessoas vão morrer. Só vai se salvar quem estiver dentro do barco. As pessoas não acreditaram em Noé. Ele é doido. Não faz o menor sentido isso, que não tem nem mar, nem que a gente vai se afogar. E Noé obedeceu a Deus, mesmo quando foi difícil. E acreditou no que Deus falou. Sabe, Noé construiu o barco. E no tempo certo, Deus disse, chame agora os animais. E Noé chamou os animais, e os animais vinham para a arca. Muitos animais, 2 de cada espécie, de algumas espécies, tinha até 7 casais. Então era um barco muito, muito, muito grande. E depois que todos os animais entraram na arca, Noé entrou com os 3 filhos dele, com as 3 noras e a esposa. 8 pessoas entraram na arca. Mas toda aquela bicharada, muito alimento. Então Noé fechou a porta da arca e começou a chover. Aquelas pessoas nunca tinham visto chuva. Muita chuva, muita chuva, muita chuva. E a Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites. Sem parar, muita chuva. A gente aqui fica assustado quando chove 3 dias, 2 dias, a gente já diz, quanta água, será que vai ter cheia? Imagina 40 dias e 40 noites sem parar. Deus cumpriu a promessa. A água veio e Deus, em seu amor, guardou Noé e a família dele. Então ele disse, a partir de você, Noé, vou fazer uma nova descendência. Novas pessoas vão povoar a terra a partir de você e de seus filhos. Então Noé ficou muito feliz. E Deus disse, mas Noé, eu não fico feliz de castigar os homens. Então vou fazer com você uma aliança. Vou fazer com você uma promessa. E Deus colocou o arco-íris na nuvem. E Noé, que já era bem velhinho, nunca tinha visto um arco-íris. Então Deus disse a Noé, Noé, toda vez que você olhar para as nuvens e ver o arco-íris, você vai lembrar da minha promessa. Olha só, Noé, a minha promessa é para você, para os seus descendentes e todos os seres humanos que vierem. Enquanto houver terra, vai haver dia e noite, vai haver sol e chuva, vai haver plantação e colheita, porque eu sou bom com os homens, mesmo quando os homens são maus. Olha que promessa linda. Então, mesmo se chover muito, com a promessa de Deus a Noé, quando eu olho para o arco-íris, eu digo, vai chover, mas vai ter o sol. Mesmo se tiver muito sol, muito calor e tiver seca, eu sei que uma hora Deus vai mandar a chuva, porque Ele fez essa promessa lá antigamente a Noé. E tem sido assim. Sabe, crianças, a gente talvez esteja vivendo um tempo parecido com o tempo de Noé. Deus ama a gente tanto e Ele cuida de nós no seu amor. Ele prepara as melhores coisas e, sabe, Ele enviou seu Filho Jesus aqui para a terra. Mas, como nos tempos de Noé, o coração da gente às vezes se afasta de Deus e fica assim, ó, no escuro, sujo. Quando a gente mente, quando a gente não perdoa, quando a gente sai batendo no irmão, batendo no primo, desobedecendo ao pai e à mãe, não faz as tarefas, a gente está parecendo com aquele povo lá de Noé. Sabe, a Bíblia diz que todos pecaram e estão separados de Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus. E Deus estava preocupado com isso desde o início. E Deus já tinha um plano. Então a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho Jesus. Porque a Bíblia diz que quando o homem peca, ele merece a morte. Então Jesus veio, ele morreu na cruz. Ele derramou todo o seu sangue, porque o castigo que a gente merecia, ele disse, eu vou levar agora sobre a cruz.
esse coração vermelho, nos lembra o sangue de Jesus que foi derramado para perdão dos nossos pecados. E agora, a Bíblia diz que por causa do sangue de Jesus, eu que tinha um coração assim, parecido com aquele povo que não entrou na arca, eu agora fico com o coração limpo. A palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, eu fico limpo quando eu entendo que eu sou pecador, que eu mereço o castigo que Jesus levou na cruz, mas Jesus pagou o preço por mim. E o que Ele fez, apagou o meu pecado e me deixou limpo. Então, agora, eu não posso mais continuar sendo como eu era antes. Sabe, a cor verde nos lembra de plantinhas, de coisas assim que crescem. Crescem. E Deus quer que a gente cresça. Tem gente que cresce só no tamanho, fica bem grandão e bem bobão, porque não aprende a fazer as coisas certas. Deus quer que a gente aprenda a fazer as coisas certas. E onde a gente vai aprender a fazer as coisas certas? Na Bíblia. Quando eu leio histórias como a de Noé, quando eu leio histórias como a de Jesus, eu aprendo a vontade de Deus para a minha vida. Então eu preciso amar a palavra de Deus. Por quê? Do jeito que Deus prometeu a Noé, que o dilúvio viria e queria destruir as pessoas más, Jesus também fez uma promessa para a gente. Sabe, Jesus morreu na cruz, mas Ele não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia, como as Escrituras haviam prometido. Era uma promessa de Deus desde o Antigo Testamento, que o Messias viria, morria por toda a humanidade, mas ao terceiro dia Ele ressuscitaria. E o Jesus, depois de ressuscitado, Ele andou por 40 dias aqui na terra, e Ele andou com os discípulos, Ele comeu com os discípulos. Mais de 500 pessoas, a Bíblia diz, testemunharam que Jesus estava ressuscitado, estava andando entre as pessoas. Aí, um certo dia, essa história está escrita lá em Atos, capítulo 1, Jesus marcou com os discípulos, me encontrem lá no monte na Galileia. E lá nesse monte, Ele conversou com os discípulos, Ele mandou que eles fossem pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? É o amor de Deus pela humanidade, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, a forma da gente estar seguro agora, a nossa arca que nos guarda do perigo, é Jesus. Então, nós precisamos receber Jesus. Sabe, quando Jesus deu todas as instruções aos discípulos, Ele subiu ao céu. Ele foi sendo elevado, foi voando. E foi até as nuvens e sumiu. E quando aconteceu isso, os discípulos ficaram assim. Imagina você ver Jesus voando e subindo. Então, apareceram 2 homens de branco, provavelmente anjos, e disseram assim, varões galileus, por que vocês estão aí? Vão e façam o que Ele ordenou. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir nas nuvens, Ele vai voltar. Da mesma forma como vocês viram Ele subir. Então, agora nós temos uma promessa. Algumas pessoas dizem, eu acho que não é verdade. Mas Deus, Ele sempre cumpre suas promessas. E nós aguardamos a vinda de Jesus. Aí Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé as pessoas não acreditavam, compravam, vendiam, mentiam, roubavam, desobedeciam aos pais, não acreditavam no que Noé dizia, como as pessoas hoje dizem, essa coisa de Jesus é bobagem, isso não é verdade. Mas a palavra de Deus sempre se cumpre e Jesus prometeu voltar. E todas as profecias estão se cumprindo e nós aguardamos agora a volta de Jesus, como Ele prometeu em Atos 1:11, que diz assim, a parte B do versículo, vamos ler juntos, diz assim, Atos 1:11, parte B. Esse Jesus voltará da mesma forma como viram subir. Essa é a promessa de Deus para nós hoje, a volta de Jesus, nós aguardamos por essa volta. Então, crianças, vamos estar preparados, vamos ser parecidos com Noé, acreditando sempre na volta de Jesus, aguardando, pode ser hoje a volta de Jesus. A gente não sabe, Jesus disse, vocês não sabem o dia nem a hora, estejam preparados. Então a gente tem que estar preparado, lendo a palavra de Deus, obedecendo a Deus. Quando a gente errar, a gente faz o quê? Pede perdão,
que a Bíblia diz que quando a gente confessa, a gente fica limpo de novo, limpinho, limpinho, sem nenhum pecado. Então, vou ensinar vocês uma musiquinha que diz assim, ó. Alguém me perguntou se Cristo vai voltar. A resposta foi aquela que na Bíblia escrito está. Alguém me perguntou se Cristo vai voltar. A resposta foi aquela que na Bíblia escrito está. Ele voltará, ele voltará, ele voltará, para o céu me levará. Gostaram dessa música? Canta em casa, tá certo? Para a gente lembrar que Jesus vai voltar. Agora eu tenho um desafio para vocês. Olha só, todo domingo, às 4 da tarde, a gente vai marcar um encontro, as crianças daqui da igreja, e quem você quiser convidar, seu amigo, seu primo, para a gente se encontrar no Google Meet, tá certo? Que é aquele aplicativo de reunião, para a gente conversar sobre o que você fez, sobre esse desafio, o que você aprendeu sobre essa aula. Aí o que é que você vai fazer? Qual é o desafio? Você vai fazer uma arte bem bonita, numa folha, que lembre a promessa de Deus para a nossa vida. A promessa da volta de Jesus pode ser uma cruz, um coração, pode ser o arco-íris que lembra que Deus sempre cumpre suas promessas. Então, encontro marcado com vocês, domingo, 4 da tarde. Convidem os amigos e façam a arte, porque a gente vai pedir, tá bom? Um beijo, tchau, até a próxima!